Fala, seus otakus, beleza? Kishi é um homem solitário de meia idade preso na monotonia de um trabalho de escritório sem perspectivas. Em um dia aparentemente comum, ele exagera no consumo de bebida energética, o que leva a um colapso e a perda de consciência. Esse incidente alarmante se torna um sinal de alerta. Ele precisava desesperadamente mudar de vida. Decidido, Kishi abandona o seu emprego, a sua rotina desgastante, se mudando para o campo em busca de uma existência simples como agricultor. Ele se estabelece lá numa cabana modesta, só que durante uma tarde tranquila, enquanto ele preparava o almoço, algo inesperado aconteceu. De repente, ele é teletransportado para uma floresta desconhecida e muito vasta. Perplexo com isso, ele examina esse novo ambiente com um coração totalmente disparado, até os seus olhos encontrarem um esqueleto no antigo cavaleiro também. A armadura do esqueleto estava perfurada por uma espada, que estava alojada no seu peito. Assustado e confuso, Kishi tenta processar o que estava acontecendo, e ele se pergunta como sair dessa situação bizarra. Então ele se lembra de que existia um anime em que o protagonista usava um sistema de status num cenário muito semelhante com esse. Imitando a ideia, ele tenta fazer o mesmo e, para surpresa, a tela de status brilhante aparece, exibindo as suas estatísticas atuais, e nesse momento Kishi percebe que está em outro mundo. Ele se adapta muito rápido ao sistema, aprendendo as suas funções, e ele descobre que pode armazenar e recuperar itens sem problema nenhum. Uma habilidade muito útil em momentos de necessidade. Quando a fome começa a incomodar ele, o sistema oferece opções para ele comprar comida e água, mas ele não tem recursos, porque ele está falido. Frustrado, o Kishi descobre uma funcionalidade de negociação, que permite ele trocar itens valiosos por suprimentos. Só que ele percebe que não tem nada ao seu redor para ele oferecer. Seu olhar então volta para o esqueleto do cavaleiro, então ele fixa os olhos na espada que está alojada no peito dele. Sem nenhuma alternativa, ele decide usar essa espada para negociar. O sistema aceita a espada e concede a ele 2 caixas de leite e um pouco de pão. Depois dele saciar a fome, Kishi utiliza ali os pontos restantes para comprar uma pá. Com essa pá aí, ele enterra os restos dos cavaleiros e oferece também uma oração em gratidão, pela espada e pela refeição que acabou de salvar a vida dele. Decidido explorar a área, Kishi compra uma bicicleta e passa o dia coletando itens para trocar por comidas e utensílios. Ao anoitecer, ele prepara uma refeição com curry, preparadíssima assim, perfeita, e agora ele, depois de comer, tá pronto para descansar. Mas é interrompido por um bando de raposas que aparecem ali rastejando na sua direção. O medo começa a cair, dominando ele, e enquanto ele busca desesperadamente uma solução no sistema, ele acaba encontrando uma caixa de fogos de artifício. Então ele sai atirando os fogos na raposa, só que isso não funciona. Em pânico, Kishi encontra um estilingue e uma munição ilimitada, e começa a disparar, conseguindo assustar essas raposas aí. Aliviado, mas um pouco abalado pelo que aconteceu, ele foge rapidamente de bicicleta. Na manhã seguinte, ele se encontra na horta da floresta, determinado a enfrentar os desafios desse novo mundo, e ele compra ali uma escada e também um par de binóculos através do sistema. Subindo na escada, ele começa a olhar e examinar todo o horizonte, avistando muros de uma cidade ao longe, e essa visão de esperança. Ele acredita que alcançar a cidade pode ser uma chance de ganhar mais dinheiro e começar a desvendar os mistérios desse lugar esquisito. Com a determinação renovada, Kishi avança pelas ervas daninhas ali em direção à cidade, e durante o trajeto, ele chega numa encruzilhada. Um pouco depois, ele evita ser atingido por uma carruagem em alta velocidade. A carruagem pertence a uma jovem comerciante loura chamada Pou, que do nada, se sentindo culpada por quase ter acidentado ali o cara, e por conta da chuva intensa, ela oferece a ele uma carona até a cidade. Kishi aceita essa oferta aí e sobe na carruagem, notando outro passageiro a bordo. Durante a viagem, a garota observa as roupas e o nome de Kishi, que são coisas incomuns, e isso começa a despertar sua curiosidade. Ela pergunta o motivo da sua visita à cidade, suspeitando que na verdade ele não seja do local. Kishi evita a pergunta, dizendo que ele só tá indo a negócios. Logo, eles começam a alcançar alguns portões da cidade, e Kishi ajuda a garota a descarregar as caixas do vagão, e como agradecimento, ela entrega uma pequena bolsa para ele. Ele não sabe o que tá ali, então ele abre para descobrir que tá cheia de pimenta. Com uma expressão meio séria, o Kishi escuta enquanto a garota adverte sobre o risco de carregar especiarias abertamente por aí. Ela explica que o sindicato das especiarias, eles têm um monopólio meio restrito, sobre esse negócio aí, e acaba se tornando perigoso você possuir especiarias sem conexões adequadas. Apesar do aviso, a garota oferece comprar a pimenta do Kishi também, e ele insiste em presentear ela, mas a garota recusa, afirmando que como comerciante aceita negociar, mas nunca algo de graça. Depois de pegar 3 moedas de prata pela pimenta, Paul sobe ali de volta na carruagem e segue seu caminho. Kishi fica surpreso ao perceber o alto valor das moedas em ienes, se sentindo uma nova onda ali de sorte. Com o dinheiro na mão, a sua prioridade agora é encontrar um lugar para passar a noite. Ele vai até uma pousada onde é recebido por Aélia, que é a atendente de lá. Ela guia ele até o balcão, explicando que os quartos disponíveis e todos os métodos de pagamento estão dispostos para ele. Depois dele pagar pelo quarto, Aélia pede ao Kishi para poder escrever o seu nome no registro de hóspedes, e nesse momento ele percebe que não sabe ler nem escrever a língua local. Envergonhado com isso, ele explica essa dificuldade, e a Aélia, nesse momento, com paciência, aponta que ele enfrentaria problemas como comerciante se ele não dominar as habilidades fundamentais como leitura e a escrita. Kishi rapidamente esclarece que ele sabe ler e escrever e até fazer cálculos matemáticos, só que ele não consegue entender o sistema de escrita desse mundo. Para verificar
verificar a sua habilidade, a Ellie então faz uma pergunta de matemática, que Kishi responde com muita facilidade. Impressionada, ela o orienta a assinar o registro. Aproveitando essa oportunidade, Kishi então vai lá e pergunta a Ellie se pode ensinar ele a língua local, oferecendo alguns doces como recompensa. Animada com essa oferta, ela concorda, e durante a conversa ele descobre que ele tá no reino de Kaden, uma nação governada por um sistema hierárquico liderado por nobres e um rei. Kishi passa então boa parte da noite aprendendo ali como falar as línguas e tudo mais, e ele percebe que a língua local, ela não é tão difícil, né, tão diferente assim do japonês. A Ellie fica impressionada com toda a rapidez em que ele aprende, e encantada ela começa ali a comentar que o Kishi, ele tem um grande potencial para se tornar um bom comerciante. Enquanto ela descansa, Kishi, entediado, decide desenhar um retrato dela. Quando ele mostrou o desenho, a mulher ficou surpresa, né, com a qualidade do retrato e começou a corar profundamente, emocionada pela gentileza do Kishi. Tocada pelo gesto, então, ela se aproxima dele agradecendo de uma maneira mais íntima e cheia de afeto. Mais tarde naquele dia, o Kishi desce até o centro da guilda, onde ele encontra a recepcionista, e ela entrega um formulário de inscrição ali, que tem que ser escrito à mão, né, o que deixa ele confuso no princípio. Depois de ele observar com mais atenção, ele percebe que a tecnologia de impressão ainda não foi desenvolvida nesse mundo. Depois dele preencher os seus dados, ele devolve então o formulário para a recepcionista, né, que valida as informações, mas informa que a taxa de inscrição é uma peça de prata que é equivalente a aproximadamente 50.000 ienes. Quando ele ouviu o valor, o cara suspirou sem, nem saber o que ele faria, já que ele tava sem dinheiro. Então ele pergunta se é possível pagar em parcelas, e a recepcionista concorda, o que traz um grande alívio pro Kishi. Em seguida, ele vai lá e entrega o seu cartão da guilda, né, que é uma peça simples de metal com um cristal incrustado nela ali no centro. E no dia seguinte, nosso querido prota vai pro mercado local, conversando ali com vários comerciantes, coletando informações sobre os preços de mercadoria e explorando as oportunidades mais lucrativas. Mais tarde, de volta à pousada, ele decide melhorar o seu espaço de vida, construindo uma cama mais confortável para ele. A Ellie até atende a pousada, né, observando de longe, impressionada com as habilidades que o cara tem de carpintaria, o que acaba colocando ele num trabalho absurdo. Só que, conforme ela observa com atenção ali, ela é atraída pelas roupas únicas que ele tá vestido. Curiosamente, ela se aproxima e pergunta se poderia comprar algumas, mencionando que as suas roupas finas geralmente rasgam com facilidade. E a observação da Ellie acaba despertando uma ideia no Kishi. Ele percebe que as roupas daquele lugar são completamente diferentes, e isso pode se tornar um produto lucrativo nesse mundo. No dia seguinte, o Kishi decide montar um stand ali no mercado, no local, para poder vender roupas. E ao lado do stand tem uma comerciante chamada Nama. Logo depois o Kishi abriu o negócio, a Nama aparece ali se aproximando dele para comprar algumas roupas, né? Fica surpreso com o interesse dela. Kishi escuta ela dizer que não tem problema em vizinhos comprarem produtos uns dos outros. Com isso, eles trocam apresentações e iniciam uma nova amizade. O negócio de roupas começa a girar e Kishi se torna um sucesso, né? No primeiro dia. Ele atrai um fluxo constante de clientes, o que enche ele de alegria. A Nama compartilha sua felicidade, agradecendo a ele por aumentar o tráfego, né, dos pedestres ali na área, já que os clientes são atraídos para o stand do Kishi, eles também acabam visitando o stand dela. Mais tarde, o Kishi revela que os seus ganhos são absurdos. Para surpresa dele, ele teve um lucro equivalente a 15.000 ienes em um único dia. Esse valor significa que os padrões locais são muito altos, solidificando a crença dele de que as roupas poderiam proporcionar uma base financeira estável e sustentável. Enquanto ele finaliza seus cálculos, um novo cliente se aproxima do seu stand. Trata-se de um homem alto, loiro e com uma espada na cintura. Ele exala uma aura de importância. O homem examina o stand e pergunta ao Kishi se ele tem alguma faca adequada para batalha. Kishi então mostra uma lâmina específica ali, finalmente bem trabalhada, né? Mas o cliente nota que ela é muito curta, né, para suas necessidades. Em resposta, o Kishi apresenta uma espada longa e larga, e o homem fica imediatamente impressionado, maravilhado com a qualidade e o acabamento dessa arma. O homem loiro então estava muito ansioso para comprar a espada e pergunta o preço. Kishi cita o valor de uma peça de ouro, mas o cliente fica um pouco hesitante, achando o preço um pouco alto. Apesar disso, ele não consegue resistir à beleza da lâmina e considera comprar ela. A conversa é interrompida de repente quando uma garota gato de cabelos roxos aparece do nada e lambe o rosto do Kishi. Assustado, né, pelo gesto inesperado, Kishi tropeça e cai no chão. Observando a reação chocada, o homem loiro ali naquele momento também percebe que o Kishi provavelmente nunca encontrou pessoas de raça besta antes, e calmamente ele explica que seres como essa garota gato são uma parte normal daquele mundo. Momentos depois, outros membros da raça besta aparecem e pedem desculpas pelo comportamento impulsivo da garota. Um deles sabe sobre o estande do Kishi e tudo mais e acaba pegando um tecido, né, que estava coberto. Ele acaba anunciando entusiasmadamente sua intenção de comprar isso, e o Kishi a princípio diz que o tecido não está à venda, mas reconsidera, né, quando percebe a oportunidade dele lucrar. Ele decide vender isso por 9 peças de cobre, incluindo um descontozinho aí no meio, né. Os clientes, no entanto, não têm essa quantia exata. Kishi garante que tá tudo bem e calcula o troco. O povo da raça besta encara ele desconfiado e inseguro sobre a precisão da matemática dele. E antes que as tensões aumentem, o homem loiro intervém, confirmando que os cálculos do Kishi estão corretos. Satisfeitos, os clientes entregam então o dinheiro, pegam o tecido e deixam o local. Impressionado com a honestidade e toda a engenhosidade do Kishi, o homem loiro decide comprar a espada mesmo assim. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma empregada chamada Margaret, que comprou uma
guarda-roupa da loja do Kish, mostra pra sua mestra. E aí, meu irmão, ela fica intrigada, né? A mestra pergunta sobre as roupas, se poderiam ser usadas na mansão, apontando como elas facilitam as tarefas da empregada. Então, a mestra sugere com entusiasmo que comprem mais no dia seguinte e também vislumbra a possibilidade de vender as roupas através da sua empresa. Reconhecendo o potencial lucrativo disso, ela acaba correndo para pedir permissão do seu pai e seguir com esse plano. Naquela noite, o Kish toma um banho ali no poço e deseja ter um banho quente, algo que ainda não está inventado naquele mundo. Determinado, ele decide criar isso por conta própria. Então ele procura a loja e encontra o barril à venda e planeja encher esse barril com água, colocando ele sobre o fogo para poder aquecer essa água. Se a ideia der certo, o Kish acredita que ele pode lucrar ainda mais com isso no futuro. Enquanto ele começa a refletir sobre as suas conquistas, ele percebe o quanto ele tem se beneficiado, né, daquela misteriosa loja online, mas ainda não entende como ela funciona ou como os pacotes começam a chegar até ele. Isso faz ele pensar que poderia ter um preço oculto por isso, talvez algo tão grave quanto a sua própria alma. Apesar do sucesso com as roupas, né, o Kish ele sente a pressão de criar um outro produto inovador. Sem novas ideias, ele se frustra e começa a olhar para o teto, pensando sobre questões maiores. Por fim, ele decide encerrar a noite e descansar, até porque ninguém é de ferro, né? E no dia seguinte, enquanto o Kish está ajustando o seu inventário, ele adiciona algumas joias decorativas de baixo valor só para atrair mais clientes. Margaret chega à loja e ela começa a informar que veio comprar mais roupas. Quando o Kish pergunta quantas ela deseja, ele fica surpreso com um pedido de 100 unidades de roupa. Margaret, tendo o dinheiro ali pronto para poder pagar, finaliza a transação e adquire as roupas todas. Enquanto o Kish empacota os itens, Margaret nota as joias expostas e pergunta se elas são feitas de diamantes reais. O Kish explica que são peças de vidro polido, mas ainda assim possuem um apelo visual considerável. Ela fica interessada e pede para que ele reserve uma joia para ela, prometendo retornar para comprar essa joia mais tarde. O dia acaba passando, normalmente, né, até o momento que o Kish está prestes a fechar a loja e do nada o povo besta aparece de novo. Eles já tinham visitado a loja antes, então eles aparecem ali e agora estão bastante sérios, o que deixa o Kish um pouco preocupado, né, pensando que alguma coisa tá errada, eles estão ali para maltratar ele. Só que Millie, que era uma das visitantes, intervém ali, afirmando a confiança que consegue sentir no cheiro de especiarias vindo dele. O restante do grupo besta fica animado e implora que o Kish venda algumas especiarias. Embora o entusiasmo seja bem evidente neles e tudo mais, o Kish não quer fazer isso. Ele já ouviu falar sobre o sindicato das especiarias e não sabe o que eles poderiam reagir, né, a forma que rolaria tudo se descobrissem que ele tá vendendo produtos desse tipo. O risco era grande demais. Então, quando os moradores locais intervêm explicando que seria injusto esperar por alguém tão novo como o Kish arriscando o seu negócio, o povo besta começa a recuar, aceitando essa situação. Kish decide que, embora não possa vender especiarias para eles, não estaria infringindo nenhuma regra se simplesmente compartilhasse uma refeição. Então ele convida o grupo ali para cozinhar, né, juntos na floresta, longe dos olhos curiosos da galera. Mais tarde naquela noite, Kish, Anama encontra o grupo besta, né, aos arredores da cidade, e antes de começar a cozinhar, Anama oferece uma ajuda ali para começar a cortar os vegetais. Ela fica impressionada com a qualidade dos ingredientes, notando o quão vibrantes e suculentos eles são. O Kish explica que ele conseguiu esses vegetais de um país estrangeiro e garante que o sabor é excelente. Enquanto isso, Kish e Anama trabalham ali nos vegetais. Millie e os outros membros do grupo de besta estão lá no rio abaixo, pescando, né? Eles conseguem capturar uma boa quantidade de peixe. Com todos os ingredientes prontos agora, Kish prepara o peixe temperando ele com especiarias e cozinhando numa panela. O resultado é a refeição especificamente deliciosa, que surpreende o povo besta. Eles nunca tinham provado algo tão saboroso antes, que demonstraram uma enorme gratidão. Só que o banquete desperta neles um forte desejo por álcool. Anama até tenta controlar o grupo, lembrando eles que as bebidas alcoólicas são caras, mas o Kish, no entanto, decide satisfazer o desejo deles um pouco. Ele pega uma garrafa de bebida barata e serve alguns copos, pedindo em troca que eles prometam nunca contar a ninguém sobre essa refeição. Aí Anama alerta Kish que ele tá sendo um pouco generoso demais, né? Mas ele não vê problema em alegrar um grupo, já que eles parecem boas pessoas. Naquela noite, o grupo bebe à vontade, conversa e até mesmo toma um banho juntos no rio. Eventualmente, todos adormecem sob as estrelas. Millie parece ter desenvolvido uma simpatia especial por Kish. E na manhã seguinte, Kish retorna pra pousada. A Elia tá lá, visivelmente aborrecida, porque ele ficou uma noite fora, né? E o Kish tenta explicar que ele passou a noite com alguns membros do povo besta, fora da cidade, só se divertindo. Só que a presença ali dos pelos da garota gato na jaqueta dele fez a Elia acreditar que ele fez muito mais do que só socializar com os homens besta. Irritada, então, ela não consegue esconder o ciúme que ela tá sentindo, principalmente por imaginar o Kish escolhendo uma garota gato em vez dela. Ih, rapaz, já tá rolando romance na parada. Mais tarde naquele dia, enquanto o Kish organizava sua loja para mais um dia de trabalho, a empresária Margaret apareceu de novo. E dessa vez ela estava acompanhada com a Prímula, né, que veio para visitar ele, que era chefe dela. Kish ficou momentaneamente cativado pela beleza de Prímula, mas logo percebeu que Margaret estava parada atrás dela, deduzindo que ela estava ali para comprar o colar sobre o qual Margaret tinha perguntado no dia anterior. Ela rapidamente recuperou, pegou esse colar aí e a Margaret realizou o pagamento antes de entregar ele para Prímula para inspeção. Prímula ficou impressionada com toda a qualidade daquele artesanato, achando até difícil acreditar que esse colar não
não era feito de diamantes de verdade, e ela perguntou se Kishi possuía mais colares semelhantes em estoque. Em resposta, ele trouxe outras peças da sua coleção para ela poder ver. E aí a Prímula ficou fascinada com a quantidade de produtos que o Kishi revelou ali que ele tinha, e ela falou que queria logo um pedido especial para fazer. Ela explicou que era filha do dono de uma das companhias mais brabas que tinha e gostaria de apresentar ele ao pai dela. E o Kishi ficou animado com a ideia de conhecer o dono de uma grande empresa comercial, mas ele hesitou um pouco, temendo que isso pudesse trazer alguns problemas para ele no futuro. Só que a Nama assegurou a ele que o pai da Prímula era muito bem sucedido e muito conhecido na cidade, né, por ser um bom caráter e tudo mais, e com essa garantia o Kishi concordou em acompanhá-la. A Prímula convidou ele para viajar na carruagem até a casa do seu pai, e durante o trajeto, cara, a Prímula mostrou ao Kishi algumas réplicas de acessórios que tinham tentado recriar. Ela explicou que enquanto a parte da madeira era simples, né, para os artesãos replicarem, as braçadeiras de metal eram intrincadas demais, né, digamos assim. Kishi compreendeu as dificuldades, já que ele próprio desconhecia todo o processo de fabricação dessas peças, mesmo que soubesse que era algo complexo. Quando eles chegaram lá na casa da Prímula, o Kishi ficou impressionado com o tamanho absurdo da propriedade. Só que a Prímula comentou casualmente que, em comparação com as outras casas de nobres da área, a dela era até modesta. Eles entraram e Kishi foi apresentado ao pai dela, o Mou. E lá, os dois se cumprimentaram, o Mou convidou o Kishi para poder se sentar, discutir alguns negócios, e depois do Kishi se acomodar, ele mostrou algumas das suas joias ao Mou, que ficou tão impressionado quanto a Prímula. Durante a conversa, a Prímula mencionou que o Kishi poderia ter uma caixa de itens, e isso chamou a atenção do Mou, que também tinha uma caixa de itens, utilizada para construir um sucesso ali a sua empresa comercial. Ele sugeriu que se o Kishi soubesse usar essa caixa corretamente, ele poderia se tornar muito bem sucedido. Mou explicou que desejava transformar o Kishi num fornecedor oficial da empresa, ao invés de só continuar comprando seus produtos diretamente da loja. Ele argumentou que essa prática seria desonesta e que abordar o Kishi diretamente em uma estratégia para evitar, né, que os concorrentes tentassem fazer acordos similares no futuro talvez não fosse a melhor ideia. E o Mou propôs então pagar 50% do preço a varejo ali, né, pelos produtos do Kishi. Embora ele pudesse pressionar um pouco ali para um acordo melhor, o Kishi já estava satisfeito, porque ele já obtinha lucros consideráveis com a sua loja. Então ele aceitou a sua oferta e os dois selaram a parceria ali com um aperto de mão. Quando ele assinou o contrato, o Kishi garantiu que os primeiros itens fornecidos renderiam mais do que 1 milhão de ienes em moedas, o que consolidou o comércio dele muito próspero, né, para sua colaboração com a Mou Trading Company, que é a companhia mais braba que tem lá. Só que a Prímula vê todas as belas joias do Kishi que tem em estoque, né, e ela se apaixona pelas joias. Ela pergunta ao seu pai se pode comprar joias para si mesmo, e ele não vê problema nisso. Então a Prímula oferece pagar 10 moedas de ouro para ele, né, para poder pegar essas joias, que é o equivalente a 2 milhões de ienes. Pela primeira vez desde que ele chegou nessa cidade, o Kishi percebeu que o seu saldo bancário alcançou a marca de 8 dígitos. Com a coisa indo tão bem assim, o Kishi decidiu então que era hora de começar a construir uma vida mais pacífica. Ele planejava comprar uma casa fora da loja ali, e no dia seguinte ele deixa os muros da cidade ali para procurar um local adequado na floresta. Mas antes de partir, ele mencionou o plano dele para Alec, garantindo que ela não se preocupasse com ele, porque embora ela achasse um pouco estranho ele optar por viver na perigosa floresta ao invés de segurança na cidade, o Kishi seguiu ainda assim com a sua ideia. Para ele talvez fosse melhor viver no meio do mato. Depois de finalmente encontrar um bom local, o Kishi compra um cortador de gramas e começa a limpar a área. Só que ele logo se depara com um problema. Enquanto a maioria dos itens da sua loja tem preços razoáveis, o combustível acaba sendo caro. Sem alternativa, ele decide lidar com o alto custo e continua trabalhando até abrir um caminho seguro, né, de estrada ali, que ele consiga passar para dentro da floresta. Com o caminho liberado agora, Kishi começa a remover as árvores do terreno. Para isso, ele compra uma motosserra e passa várias horas cortando as árvores. Depois de muito esforço, ele consegue derrubar uma grande parte dessas árvores, mas encontra outro obstáculo. As árvores são grandes demais para poder caber na caixa de itens dele. Então ele vai lá, corta os troncos em vários pedaços menores, em aproximadamente 10 metros, permitindo que ele finalmente armazene esses troncos. E agora, só restando alguns troncos para serem removidos, Kishi percebe que essa parte do trabalho era muito exaustiva, e com o sol se pondo, ele decide voltar no dia seguinte para terminar. No dia seguinte, ele retorna para a floresta, mas ele começa a cavar os tocos ali e percebe que a tarefa é exigente demais para ele. Para evitar esses problemas de saúde, ele decide comprar uma escavadeira. Assim que vê a máquina gigantesca, o Kishi se dá conta de que ele gastou 1,2 milhões de ienes numa máquina pesada, né, só para evitar um trabalho manual. E mesmo que ele sinta um certo arrependimento pelo gasto, o conforto de não precisar se esforçar fisicamente faz ele reconsiderar isso aí e ver que essa compra realmente foi um investimento inteligente. Assim, às vezes a gente precisa fazer esse tipo de compra. Então ele vai lá, liga o motor da escavadeira só para descobrir que ela funciona com diesel, que é algo que a loja não vende. O pânico começa a tomar conta do Kishi, porque a ideia de ter desperdiçado tanto dinheiro em algo inútil começa a sobrecarregar ele. O que acaba sendo refletido é que ele percebe que poderia ter que fabricar o próprio diesel misturando querosene com alguns aditivos. Só que ele ficou com medo de danificar o motor caso ele errasse as proporções. Para testar essa mistura então com segurança, o Kishi acabou decidindo usar um gerador de diesel. Depois de encher ele com uma mistura improvisada, ele tenta ligá-lo e, para sua surpresa, o gerador funciona perfeitamente. Ah, meu irmão, aí isso deu a ele um alívio
momentâneo e ele começa a renovar a confiança para acabar com todos os problemas ali com a maior criatividade possível. Então o Kishi descobre que o seu diesel caseiro vai funcionar com a escavadeira e decide retornar no dia seguinte para terminar o trabalho. Só que ele percebe que precisa resolver um problema com os insetos na área. Então no dia seguinte, ele vai para uma loja de magia local para comprar algumas pedras mágicas que sejam repelentes de insetos. Quando ele entra na loja, o mago, dono do estabelecimento, cumprimenta ele. Curioso, acaba perguntando de onde ele vem, já que nunca viu ele por perto, e o Kishi explica que ele é um estrangeiro que abriu recentemente uma loja da cidade e veio adquirir as pedras repelentes. O mago informa que elas custam 3 moedas de prata, que é um preço até bastante elevado, né? Então ele tenta negociar e o Kishi oferece 2 laranjas em troca de um desconto. Como o mago nunca tinha visto laranjas antes, ele presume que se tratem de frutas raras e exóticas, então ele aceita essa proposta e concede ali o desconto. Mais tarde, o Kishi tem uma conversa com o Inama mais uma vez, que menciona que o mago é extremamente conhecedor e alguém valioso para se tornar um amigo. Então ele essencialmente é o oposto de Chaga, que é um criminoso procurado cuja os cartazes estão espalhados por toda a cidade. Chaga é o líder de um notório grupo de bandidos que tem uma alta recompensa pela sua captura. E naquela mesma noite, ele orquestra um ataque a uma carruagem transportando escravos, deixando todos intrigados sobre os seus planos. No dia seguinte, Kishi retorna para a floresta. Agora ele está ansioso para finalmente usar a sua escavadeira. Então ele lamenta inicialmente, né, ter aquele alto custo da máquina, mas ele logo percebe quanto o trabalho se torna mais fácil para ele e até divertido de se realizar. Operar essa máquina escavadeira dá a ele um senso de progresso e ele fica mais próximo ainda do seu sonho de viver na pacífica floresta. No entanto, depois de gastar tanto na compra dessa máquina, as finanças do Kishi ficam quase que esgotadas, o que força ele a pausar as obras só por enquanto. E agora a gente vai ver o que pode acontecer mais pra frente nos próximos episódios. Então se você curtiu, não esquece de caprichar no seu like, de deixar a sua inscrição aí e ativar esse sininho pra você acompanhar essa história daqui pra frente. Será que o nosso querido Kishi vai conseguir de fato criar a vida que ele quer tão pacata assim? Ou ainda vai demorar muito? Vamos acompanhar na próxima. Eu fico por aqui e aquele forte abraço. Valeu!